Mas né? é interessante isso que você está falando, porque primeiro a gente tem que dar o significado do sono. Uma boa noite de sono é aquele momento que o cérebro dá o reset, né? Ele zera ali o dia para poder se abastecer, se Recarregar nutrir, suas energias. recarregar suas baterias para o dia seguinte poder entrar mais informação. Então é como se você fizesse, é como desligar o teu computador de noite. Então assim, talvez as pessoas não se deem conta de que uma noite de sono não é, porque tem gente que fala assim, é perda de tempo. Não é perda de tempo, é ganho no funcionamento do teu cérebro. Claro que a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, mas em média a gente precisa de 6 a 8 horas para que Inclusive, a gente possa tem fazer as tabelinhas, isso. né? Quantas horas de sono uma criança de tanta idade, até 7 anos, precisa. Em geral, as crianças precisam de mais horas, até porque o crescimento, o hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Então por isso eles precisam mais. Exatamente. Né? Não cresce, se não dormir, não cresce. Ah, então... As crianças, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, os adolescentes está ficando muito difícil, né? A gente tem que entender que ansiedade é uma coisa boa, né? Porque ansiedade é aquilo que você planeja fazer e antecipa no cérebro. Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, fazer isso, fazer aquilo. Não deixa de ser uma antecipação do que vai acontecer. E a gente se prepara para isso. Agora, se isso começa a ser uma preocupação e não uma antecipação para que você possa se preparar melhor, isso gera ansiedade mórbida, no sentido de vai desgastar o cérebro. Você, além de não ver o que vai acontecer, você vai começar a sofrer pelo que possivelmente não vai dar certo. Aí é a tal da ansiedade ruim, que faz com que as pessoas não durmam, quer dizer, elas não repousem. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer. Mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom, sempre achando que vai dar tudo errado, sempre de uma forma negativa. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador. Mas trabalhador no sentido de você estar vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, porque para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo. E certamente ele vai liberar noradrenalina, que vai fazer com que você fique mais tenso, que seu sono fique mais superficializado e que você tenha um sono, além de fragmentado, pouco reparador. Não só o corpo, como os pensamentos, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que ver com muita frequência é se as pessoas dormem mal e o porquê. Porque existe uma variedade de causas que fazem as pessoas dormir mal. Existe a ansiedade excessiva, que as pessoas começam a pensar em 200 coisas e acabam não conseguindo pegar no sono por conta disso. A ansiedade dá mais uma insônia inicial. Mas existem transtornos do sono, por exemplo, como a apneia noturna, que é essa dificuldade de manter uma boa respiração, principalmente em pessoas que têm algum tipo de desvio de septo, têm algum tipo de alergia crônica, ou mesmo pessoas que têm essa apneia, que é durante o sono, a pessoa acaba, uma musculatura da língua relaxa e tampa a traqueia, que é essa entrada de ar. Então, por vários momentos, o cérebro fica sem ter a entrada de oxigênio. Isso chama apneia noturna. E é muito mais comum do que a gente imagina. E como que a gente pode identificar uma apneia? Como que a gente pode... Tem algum exame, né? Que é a polissonografia. Tem a polissonografia que revela exatamente isso. A polissonografia é um estudo do sono. A pessoa vai numa clínica, dorme, totalmente monitorada, e ali você revela se a pessoa está tendo falta de oxigenação, se a pessoa está tendo micro despertares, que é muito típico da ansiedade, se a pessoa está tendo movimentos bruscos durante o sono, porque tem pessoas que travam uma luta. Em geral, a gente pede para não tomar a medicação. Se ela já está acostumada a tomar, a gente deixa, porque as alterações vão ocorrer independentes. Se ela com o remédio está dormindo mal, não é isso que vai fazer ela tirar as etapas ruins do sono. Agora, o que acontece, as pessoas geralmente falam assim, não consegui dormir nada. Isso nunca ocorre.
Porque existe uma hora que o cérebro apaga, porque ele tem que descansar. Então tem pessoas que falam, eu não dormi nada, mas quando você vai ver no exame, ela dormiu 3, 4, 5 horas, fragmentada, mas dormiu. E basta 40 minutos que o computador registre, que ali você tem praticamente todas as etapas do sono. Mesmo que você ache que não dormiu, o computador vai registrar as etapas do sono. Então não tem como. E ali você consegue identificar o que é da apneia, o que é de uma ansiedade? Sim, porque a ansiedade dá um padrão de micro despertares, que a pessoa pode até nem sentir acordar, mas ela superficializa o sono várias vezes. Tem uma coisa no sono que hoje eu tenho observado muito, e já tem um tempo para cá, os celulares antigamente a gente tinha que desligar para carregar. Na época que a bateria era de lítio, se eu não me engano. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o celular hoje as pessoas não desligam mais, as pessoas recarregam o tempo inteiro, ele não precisa descarregar. E as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. Os adolescentes justificam porque é o despertador, mas a gente sabe que não é bem assim. Não, mas eu preciso, senão não acordo. Como se antes do celular ninguém acordasse ou perdesse a hora. O que acontece é que o campo magnético do cérebro e do celular são muito equivalentes quando você está acordado, porque o cérebro ele funciona todo em base de descargas elétricas e forma um campo magnético. O celular também. A gente tem que entender que um smartphone hoje, que qualquer um usa na mão, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Então as pessoas não têm noção dessa potência. É claro que isso gera um campo magnético grande. Quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro começa a desligar os seus circuitos, o campo magnético também baixa, porque você diminui a atividade elétrica do cérebro. Se você tem um outro campo magnético, que é no caso do celular, do lado e ligado em alta potência, porque ele está funcionando o tempo todo, entrando rede social, e-mail, tudo acontecendo, esse campo magnético do celular vai fazer com que o teu cérebro se equipare. Dois campos magnéticos tendem a se harmonizar. Então você vai superficializar o sono o tempo inteiro, cada vez que entrar um e-mail de propaganda, porque entra de madrugada, né? O tempo todo. Toda vez que entrar um WhatsApp, toda vez que entrar um Instagram. Aquele amigo que não está conseguindo dormir, que lembrou que tem que mandar mensagem. Aí tem gente que fala assim, não, Bia, mas eu tiro o som. Não interessa. A onda magnética não faz som e ela está ali. Então, assim, eu peço às pessoas que pelo menos, e uma vez foi engraçadíssimo, porque eu cheguei para um adolescente, olha, não vai dormir mais com o celular. Aí ele falou, não rola, Bia. Não rola, me pede qualquer coisa, mas deu um ataque. Eu falei, tá bom, então você tem 48 horas para me descobrir uma maneira de você não ter o seu campo magnético cerebral equiparado no cérebro. Eu só sei que não demorou 8 horas. Ele me ligou em 8 horas e disse, eu liguei para o professor de física e ele me disse que eu posso reduzir esse efeito em 90% se eu botar no modo avião. Então solucionei meu problema, tá bom? Eu não te desobedeço. E aí, a partir daí, realmente, o que você pode, se não for desligar o celular, pelo menos no modo avião, porque senão você vai ter essa interação e a insônia cresceu muito depois de que realmente as pessoas vão... Aí eu diria que é um horário que isso teve maior entrada, maior número de inputs de informação. Né? Porque assim, o tempo todo vai ter isso. Vai ter coisas. Muito provavelmente. Mas de repente teve um estímulo maior ali naquele momento. Talvez uma propaganda com mais imagens, fotografias, assim. Com certeza isso pode acontecer. Sempre vai passar. É o som das mensagens? Não é o som. Que acorda. Você botando no modo avião, não tem isso. É a onda eletromagnética. É o campo magnético do celular, que faz essa função. Que não tem a ver Não é o som, não é... Não é o som. Então, isso que eu estou dizendo. Então, tem gente de informação. Né? De bytes que está sendo acionado. Tem gente que acha que tirei o som, mas não é o som. É o campo eletromagnético. Eu costumo dizer uma coisa, para a gente poder ficar bem... para você ter uma noite boa de sono, você assim, tem que evitar alimentos que tenham a base de cafeína depois das 18 horas.
Sim, Red Bull da vida que a garotada toma hoje em dia durante o dia. Quer dizer, você tem que evitar café, você tem que evitar chocolate, você tem que evitar tudo que tenha muito arginina. Mais energia. Exatamente, que dê essa disposição. Mais pro fim da tarde. Você tem que ter uma roupa confortável para dormir, um ambiente em que você controle a luminosidade, que tenha um aconchego. Som. Você não pode dormir com tudo que é luz ligada, com som ligado, com televisão ligada. A cama foi feita para a gente aconchegar. E, por exemplo, você também pode fazer exercícios de relaxamento ou alguma prática de meditação. E eu diria, assim, para a gente finalizar, eu digo, para mim pelo menos, a cama tem duas funções maravilhosas. Uma que é dormir e que outra é fazer amor e bem feito. A gente pode conciliar as duas coisas. Primeiro o amor, que relaxa, né? E depois o sono. Eu acho que melhora bastante. E o celular longe disso tudo. Bem longe. Bem longe. Na realidade, são coisas que estão bem interligadas. A gente pode fazer uma separação didática. Tem horas que a gente não tem como separar, mas dá pra gente fazer uma coisa bonitinha. Por exemplo, primeiro a gente tem que entender que medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Né? Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não é medrosa. Ou não dá para dizer que uma pessoa tem medo e não tem ansiedade. Medo e ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem no cérebro que está ligado à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, existe um sistema, e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua. É natural que eu olhe de um lado para o outro. O meu sistema do medo detecta se alguma coisa está em perigo. Ali eu disparo uma substância no cérebro que vai até a suprarrenal, faz com que a suprarrenal descarregue adrenalina, tá? Adrenalina e cortisol. A partir daí eu entro em estado de alerta e vejo qual o perigo e atravesso a rua em segurança. Então, esse seria um medo bom, né? Esse seria um medo. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que no caso do medo, eu localizo o que está disparando essa reação, né? Para me proteger. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é um medo, é real. No caso, por exemplo, eu estou num banco, tem um assalto, eu tenho medo real de que aquele assaltante possa me ferir ou ferir as pessoas em volta. Então, eu falo em medo. A reação é a mesma, tá? De disparar no cérebro um estímulo que vai à suprarrenal, libera adrenalina e cortisol e faz com que eu possa me alertar e fugir ou me proteger. O fato é que isso sempre ocorre. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, você tem medo de um chefe. Você trabalha com uma pessoa que você acha que ele não vai com a sua cara, ou que pede coisas demais, ou é uma pessoa muito destemperada. Então você tem um receio em relação a ele. Só que se você pensar bem, qual a probabilidade desse chefe te matar, botar em risco a sua vida? Quase nenhuma. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto de risco de vida, quando é um medo subjetivo. A maioria de nós hoje tem um medo subjetivo de coisas. Medo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem medo do futuro, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar um dinheiro para pagar a prestação? Será que eu vou viver o tempo para usufruir isso tudo? Isso é ansiedade. Né? É a mesma coisa, só que tem que eu tenho um objeto concreto, medo de um cachorro, o outro eu tenho uma sensação, tipo assim, será que eu vou dar certo na vida? É uma ansiedade, mas é um medo. Medo e ansiedade não tem como você separar. Em compensação, o estresse, que também está ligado nessa onda, é a reação bioquímica que ocorre. É essa reação que faz a liberação da noradrenalina, da adrenalina e do cortisol. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no corpo. Então, aí eu juntei medo, ansiedade e estresse. O estresse eu posso medir o grau de estresse. São as reações bioquímicas que ocorrem. O interessante é que, em geral, o medo é de uma coisa imediata. Isso me dá um estresse agudo, uma reação aguda. E a ansiedade, como é uma coisa subjetiva, é uma coisa que tende a ser crônica. Por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, né, ela deixa de ser protetora para ser adoecedora.
Então, a ansiedade crônica vai dar os tais dos transtornos de ansiedade. Que aí a gente tem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social, né? A fobia social é uma coisa tão interessante, que é um medo específico, um medo enorme e exagerado de falar em público, né? De se expor em público. A fobia social é tão grande que, você tem uma ideia, um estudo na Inglaterra comprovou que o medo do inglês é maior de falar em público do que de morrer. O medo que o inglês tem em falar em público é uma coisa de 40%, de morte é 19%, se for botar na escala. Então é muito interessante que eu vejo gente ir para Londres, o brasileiro tem uma coisa horrorosa, né? Porque o brasileiro acha que falando alto ele está falando a língua da pessoa. Então o brasileiro vai para Londres, quer pedir uma informação, ele berra, né, em português, achando que está falando inglês, e além de berrar, ele toca as pessoas, que é uma coisa muito esquisita. Isso é um hábito nosso, de extremo desrespeito lá fora. Então, o inglês, geralmente, ele foge de brasileiro. Aí o brasileiro chega aqui, acha o pessoal muito mal educado. Não é, ele é fóbico. Então, geralmente é um grupo de brasileiros pedindo uma informação, vai tudo em cima da criatura, a criatura paralisa e não consegue falar e sai, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de visão, porque a fobia social, hoje, ela é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas sofrem por isso, e é um medo, não deixa de ser um medo infundado. Agora, por que a gente chama de transtorno de ansiedade? Na realidade, é um medo, mas é uma ansiedade, porque uma pessoa vai falar em público, o público, você já viu alguma manchete assim, palestrante estava dando palestra, o público se rebelou, matou o palestrante e foi embora para casa. Não existe isso, nenhum palestrante foi morto pelo seu público, né? Mas então, por isso é um medo subjetivo, por isso é ansiedade. E ansiedade em excesso é um transtorno de ansiedade, que nesse caso é a fobia social. Eu acho assim que isso que você falou dos 4 é fundamental, tá? Mas eu acho que mais fundamental é a gente entender esse processo, porque nem o medo nem a ansiedade são coisas em vão. Elas vieram no nosso DNA, né? Elas estão cravadas no nosso DNA desde que a gente está na Terra, para poder a gente sobreviver. Somente os medrosos, entre aspas, sobreviveram, porque se você fosse enfrentar um mamute ou uma caça sem se preparar, ninguém estava aqui para contar a história, porque a espécie humana, se você for ver, a gente é um bichinho muito frágil diante de tantos outros bichos selvagens. Então a gente precisou ter medo para poder buscar soluções. Então o medo ou ansiedade não é uma coisa ruim, ele só é ruim quando é excessivo. Eu acho que tem alguns pensamentos que são fundamentais. Primeiro, não negar que você tem medo, mas saber que todo medo, se você não enfrenta, ele cresce. Então, é simples. Está com medo? Vai com medo, mas vai. Porque tem uma hora que ele cede. Não tem como, ele vai ceder. Enfrentar, né? Enfrentar. Mas enfrentar não é aquele enfrentar que eu vou enfrentar um lobo. É enfrentar da certeza que vai passar. Porque, por exemplo, o maior medo que uma pessoa pode sentir na vida é uma crise de pânico. Mesmo uma crise de pânico, ela passa. Ela dura de 20 a 40 minutos. Então, assim, eu acho que tem um momento na vida e não ter medo das coisas ruins que virão pela vida. Porque, assim, sempre vão ter coisas ruins e coisas boas. A gente amadurecer nada mais é do que você ganhar uma força de resiliência para lidar com as coisas que não são boas e não serão. E todo mundo vai ter sua cota de situações muito ruins na vida. Então, começar a não achar que, tipo assim, será que isso vai acontecer? Será? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Quando a gente começa a perder essa coisa de querer controlar tudo e aceitar as coisas que chegam e tentar viver da melhor maneira possível, aprender com tudo que vem, as coisas começam a se clarear muito. É claro que tem atividade física, a meditação é fundamental, porque é aquela hora que você limpa o cérebro, que você desativa esse sistema límbico, que ativa a liberação de adrenalina, de cortisol. Então a meditação te dá essa parada para reabastecer. Mas meditar, exatamente, é como se você fizesse um fio terra. Você dá uma
calibrada nesse sistema para não deixar ele o tempo todo em atividade, senão você começa a ficar desenvolvendo um transtorno. Respiração, né? A gente está a respiração diafragmática, né? Que é fundamental para meditar. Então, assim, quando você medita, e tem uma coisa que eu acho muito bacana, é meditar no coração, não ficar só na respiração. Eu medito a partir da batida do coração. Porque se você pensar bem, a primeira coisa que bateu, você quando virou ser humano, você não respirou primeiro. O coração bateu primeiro, entendeu? Então, assim, a gente só ouve o coração quando ele está descompassado ou quando ele está taquicardia. Mas o coração, ele pode ser ouvido. Então, isso da gente parar e ouvir a batida do coração, a gente começa a se atentar que o coração faz um barulhinho, e é bom que ele faça, né? Então, a gente só repara que o coração está batendo na hora que ele está ou numa crise de pânico, ou numa ansiedade. Ele bate, a gente se acostumar com isso.